Fala galera, tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios do módulo 10 e do módulo 12, tá? De fenômenos ondulatórios e de qualidades do som. Então, vou separar aqui, o primeiro é o exercício 5 da página 276, tá? Então, vou escrever aqui, módulo 10, página 276. Exercício 5. Beleza, o exercício fala assim, ó. Pedro está trabalhando na base de um barranco e pede uma ferramenta a Paulo, que está na parte de cima. Além do barranco, não existe nas proximidades nenhum outro obstáculo. Do local onde está, Paulo não vê Pedro, mas escuta-o. Muito bem, porque ao passarem pela quina do barranco, as ondas sonoras sofrem. Então, o que ele colocou? Colocou uma pessoa embaixo e outra pessoa em cima. Quem está embaixo? Pedro está embaixo, Paulo está em cima. Aí ele fala assim, Paulo não vê Pedro. Então, Paulo que está aqui não vê esse cara, mas escuta. Então, quando Pedro fala, esse som vem, contorna um certo obstáculo. Então, ele consegue ver porque o som está contornando um certo obstáculo. Que fenômeno é esse que acontece com uma onda quando ela contorna um certo obstáculo? É uma difração. Então, esse fenômeno que está acontecendo é uma difração da onda sonora, contornando um certo obstáculo. A luz não consegue contornar aqui, o som sim. E aí, só lembrando, a difração acontece quando o comprimento de onda da onda tem mais ou menos a mesma dimensão do tamanho ali do obstáculo, que é o caso do som, mas não é o caso da luz. Por isso que a resposta é letra D. Outro exercício ainda desse módulo. É o 8. É o 8. O exercício 8 vai assim. O fenômeno que não pode ser observado nas ondas sonoras, ondas mecânicas longitudinais, é... Aí coloca polarização, reflexão, refração, difração, interferência. A resposta é polarização. Polarização. Polarização, então, seria a resposta da letra A. Gente, o que é a polarização? Polarização é quando uma onda que se propaga em várias direções passa a se propagar num único plano. Que é aquilo que eu te mostrei no Polaroid. A onda vem, passa por um Polaroid e depois, quando vai tentar passar por outro, pode ser que passe, pode ser que não. Então, se propaga em várias direções, passa a se propagar em apenas uma única direção. Isso é a polarização. Só que a polarização só acontece com ondas transversais. E o som é uma onda longitudinal. Então, a polarização só acontece com ondas transversais. A polarização só ocorre com ondas transversais. Transversais. Por isso que não vai ocorrer com o som, que é uma onda longitudinal. Beleza? Então, essa é a resposta. Tranquilo. O próximo exercício desse módulo é o exercício 2, da página 278. Tá? Fala assim, ó. Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo de Futebol. Em virtude das possíveis manifestações das torcidas
os estádios de futebol foram construídos de modo a suportar as vibrações produzidas. Se todos os torcedores ao mesmo tempo começarem, por exemplo, a pular e bater os pés no chão de estruturas das arquibancadas, podem desabar, provocando uma tragédia. O fenômeno físico que melhor descreve a situação trágica mencionada é... Bem, o que ele está dizendo? No caso das torcidas, pulando ali, ó, todas elas no mesmo ritmo, pode ser que aconteça um determinado fenômeno entre essas pessoas e a arquibancada. E a arquibancada pode quebrar, provocar uma tragédia. Que fenômeno é esse? Esse se chama ressonância. É quando você tem a frequência da fonte, a torcida pulando, se igualando com a frequência natural do corpo, que no caso seria o concreto da arquibancada, tá? Então, quando a frequência de uma fonte se iguala com a frequência do corpo, essa fonte vai cedendo gradativamente energia. E aí chega um momento que essa arquibancada não aguentaria mais e acabaria cedendo, acabaria quebrando. Então, o fenômeno é ressonância, que é a resposta da letra C. Ressonância. Frequência da fonte, torcida, pode se igualar com a frequência do corpo, que é a arquibancada, e aí pode acontecer a ressonância, que aí a torcida, né, essa fonte vai cedendo gradativamente energia para a arquibancada, essa arquibancada vai vibrando cada vez mais, né, vai ampliando a sua vibração, até não aguentar mais e acabar quebrando. Tá legal? Outro exercício ainda desse modo é o exercício 7, da página 279. Então, página 279, exercício 7. Bem, fala assim, ó. Quando aplicada na medicina, a ultrassonografia permite a obtenção de imagens de estruturas internas do corpo humano. Ondas de ultrassom são transmitidas ao interior do corpo. As ondas que retornam ao aparelho são transformadas em sinais elétricos, amplificadas, processadas por computadores e visualizadas no monitor de vídeo. Essa modalidade de diagnóstico por imagem baseia-se no fenômeno físico denominado... Aí ele coloca aí quais são os fenômenos. Bem, gente, qual vai ser o fenômeno que vai acabar determinando a ultrassonografia? Você vai emitir uma determinada onda, essa onda vai bater num tecido e vai voltar. E aí você vai ter ali um receptor que vai captar isso. Então, um emissor que vai emitir a onda e um receptor. E aí ele vai saber o tempo que essa onda se propagou, indo e voltando. Sabendo o tempo, eu sei as distâncias e eu posso formar relevos ali, formando uma determinada imagem. Isso é o ultrassom. Então, esse fenômeno acontece por causa da reflexão, porque a onda sonora precisa bater e voltar, emitida e recebida. Então, o fenômeno é o da reflexão. A resposta seria a letra C. Mas vamos conversar sobre os outros fenômenos aqui? Ó, letra A, ressonância. É o que a gente falou, né? Frequência de oscilação, né, de uma fonte se igualando com a frequência do corpo. E aí você vai ter ali a ressonância. Reverberação. Reverberação acontece quando uma onda sonora bate no obstáculo e retorna. Ah, mas isso não é eco? Não, porque bate e retorna no intervalo de tempo inferior a 0,1. Qual é a consequência? É você escutar um som mais prolongado. Tipo, como eu mostrei na aula, o som da catedral. Aquele som mais prolongado é a reverberação. O eco acontece também numa reflexão, a onda sonora vai, bate, retorna, só que chega no ouvido do receptor no intervalo de tempo superior a 0,1 segundo. Aí a gente tem um som repetido mesmo, tipo Thiago, 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 e não simplesmente um prolongamento do som. Essa é a diferença do eco para a reverberação. Só lembrando, ele tem um reforço, né? Que é quando o intervalo de tempo, né, entre esse som emitido e refletido, ele é muito menor do que 0,1 segundo. Aí o seu ouvido não distingue qual é um som ou outro. E acha que é tudo uma coisa só, e o som fica mais reforçado. Fica uma amplitude maior, você escuta melhor esse som que está chegando. Reflexão é a resposta. A polarização. Ondas que se propagam em várias direções passam a se propagar no único plano.
E nesse caso aqui, por ser uma onda sonora, a gente já sabe que não é polarização, porque ondas sonoras não sofrem polarização, tá? E a dispersão é quando vem uma onda e ela se dispersa. Isso pode acontecer, inclusive, numa difração. A difração acontece quando essa onda contorna um obstáculo ou passa por um orifício e se espalha. Também pode acontecer na difração. Mas a dispersão, o próprio nome já está dizendo, mas não é uma coisa de dispersar, é uma coisa que vai ser espalhada. Tá legal? Então é isso, nesse módulo 10 são esses exercícios. Vamos passar por alguns exercícios do módulo 12, que é o módulo de acústica, tá? Então vou escrever aqui. Módulo 12, página 373. Página 373. Exercício 1. Então vamos lá. Nossos sentidos percebem de forma distinta características das ondas sonoras como frequência, timbre e amplitude. Observações em laboratório com auxílio de um gerador de áudio permitem verificar o comportamento dessas características em tela de vídeo e confrontá-las com nossa percepção. Após atenta observação, é correto concluir que as características que determinam a altura do som e a intensidade do som são respectivamente T. Bem, nós vimos na última aula, nessa aula de qualidades fisiológicas do som, que o som ele tem 3 qualidades importantes. Quais são as 3 qualidades? Altura, intensidade e timbre. A altura está relacionado com a frequência do som, está relacionado com agudo e grave. Então, som alto significa som agudo, som baixo significa som grave. Isso está relacionado com frequência. Intensidade, que está relacionado com volume, volume alto, volume baixo, que é o chamado som forte, o volume alto, o som de maior intensidade, e o som fraco, que é o som de volume baixo de menor intensidade. E aí a intensidade está relacionada com a amplitude dessa onda. E a outra qualidade é o timbre, que está relacionado com o formato da onda, tá? Então é o que permite a gente distinguir fontes sonoras. Se eu tenho uma onda produzida por um violão, uma onda produzida por um piano, eu consigo distinguir os dois pelo timbre de cada um dos dois. Beleza? Então, nesse caso, eu sei que a altura está relacionado com frequência e intensidade está relacionado com amplitude. Tudo bem? Beleza? Então, por isso, a resposta é a letra B de bola. Frequência e amplitude. Próximo. É o exercício 5. Dessa mesma página. Bem, então fala o seguinte. Analise as afirmações a seguir. 2 instrumentos musicais são acionados e emitem uma mesma nota musical. 2 instrumentos iguais estão emitindo uma mesma nota musical, porém com volumes e intensidades diferentes. O mesmo instrumento é utilizado para emitir 2 notas musicais diferentes. Assinale a principal característica que difere cada um dos 2 sons emitidos nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. Então, vamos voltar. Número 1. 2 instrumentos musicais diferentes são acionados e emitem uma mesma nota. Então, é como se fosse um piano emitindo a nota Lá, um violão emitindo a nota Lá. Não são fontes sonoras diferentes? Um é um piano e outro é um violão? Então, possuirão timbres diferentes. Então, o que permite a gente distinguir na primeira situação é o timbre. É o timbre. Na segunda situação, 2 instrumentos iguais estão emitindo uma mesma nota musical, porém com volumes diferentes. Se os volumes são diferentes, as intensidades são diferentes. Então, a amplitude é diferente. Então, aqui, a amplitude que é a diferença. E aqui, 3.
Um mesmo instrumento é utilizado para emitir duas notas musicais diferentes. O mesmo instrumento. Então, é um violão que eu emito uma nota Lá e uma nota Dó, sei lá. Se é o mesmo instrumento, é o mesmo timbre. No mesmo volume, mesma intensidade. São notas diferentes, com certeza, são frequências diferentes. Tá? Um é mais agudo, outro é mais grave e tal. Então, aqui, frequências. Ou então, frequência. Como está na resposta? Frequência. Frequência diferente. Então, timbre, amplitude e frequência é a resposta da letra C. Tudo bem? Então, questão 7. Ó, na questão 7, ele coloca assim: João corre assoviando em direção a uma parede feita de tijolos, conforme a figura a seguir. A frequência do som do assovio é igual a F inicial. A frequência da onda refletida na parede chamaremos de F final. Deve ser F', tá? Suponha que João tenha dispositivo X acoplado no seu ouvido, de forma que somente as ondas refletidas na parede cheguem ao seu tímpano. Podemos concluir que a frequência do som ouvido, a frequência do assovio que o João escuta, F final, é blá blá blá. Então, o que está acontecendo, né? Vou botar um desenhozinho aqui. João está indo e está emitindo um determinado som. Esse som está batendo e está voltando. Enquanto o som está voltando, o João continua indo, tá? Então, repara que nessa situação é como se você tivesse uma fonte sonora que está em movimento, tá? Está em movimento. Então, você está, o João, né, no caso, está observando o som que vem de cá, só que ele está em movimento. E ele está em movimento se aproximando desse som. Então, o som que ele vai observar desse som que foi refletido na parede é um som mais agudo. Ah, Thiago, mas como assim? Que fenômeno é esse que está acontecendo? É o efeito Doppler. Você vai ter que lembrar disso. É o caso da ambulância, é o caso do carro de Fórmula 1. Que quando a fonte se aproxima, quando tem aproximação relativa, o som fica mais agudo. E quando se afasta, o som fica mais grave. Então, esse cara, quando está se aproximando desse som que está voltando, porque ele continua indo, né? O som está voltando, ele está observando esse som que está voltando, esse som refletido, numa frequência maior do que aquela realmente dele. Tá? Então, a gente tem que procurar isso. Letra A. Ó, podemos concluir que a frequência do assovio que o João escuta, F final, ou seja, aquela frequência que o João está escutando depois de acontecer a reflexão, tá? Ela vai ser o quê? Essa frequência que ele escuta é maior do que a frequência que realmente está vindo. Porque está acontecendo uma aproximação entre esse som e o João. Então, essa frequência é realmente maior porque tem aproximação. A letra é a letra A. Tá legal? E para encerrar, eu queria fazer a página 314, exercício 1. Fala assim, ó. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue diferenciar os instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente... Bem, gente, uma flauta e um piano são instrumentos diferentes. São fontes sonoras diferentes. O que é que diferencia fontes sonoras? O timbre. Então, você tem que procurar aquela característica que fala que é o timbre que difere das fontes sonoras. Por isso que a resposta é a letra D. Resposta é a letra D. Beleza? Então é isso, gente. Um beijo e até uma próxima. Tchau, tchau.